Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos no dia 19 de junho, domingo. A igreja hoje nos convida a celebrar o 12º domingo do tempo comum. A cada domingo, Páscoa semanal. Uma oportunidade de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, acolhendo a sua palavra, aprendendo dele, como ser manso e humilde de coração e dar testemunho dele a todos aqueles que o Senhor mesmo nos confiou. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que a Igreja nos convida a refletir e a acolher se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletir na primeira leitura, a leitura da profecia de Zacarias, Zacarias 12, versículo 10 a 11, e o capítulo 13, versículo 1. Também o Salmo é o Salmo 62, que tem como resposta: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A segunda leitura se encontra na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. Olhando para hoje a liturgia como um todo, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a compreender quem Ele é. Esta pergunta tão simples revela algo primordial. A resposta dela também nos leva a compreender quem somos, a cada um de nós. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, não é tão extenso, mas é rico em significado. Nós ouvimos então que Jesus está no lugar rezando, um lugar retirado rezando, e os discípulos estão com ele. Então, é necessário que possamos estar com o Senhor. O discípulo é aquele que está junto de nosso Senhor Jesus Cristo, dele acolhe os ensinamentos, com ele aprende a rezar. Então Jesus lhes pergunta: quem diz o povo que eu sou? Então, parte no primeiro momento respostas que se dão como boatos,
Algum diz isso, outro fala aquilo, enfim. Amados irmãos e irmãs, vivemos em um tempo onde a informação ela é algo muito acessível. Opiniões diversas. Então, nós, hoje mais do que nunca, também nos deparamos com essa realidade. Quem é? O que dizem acerca? Um diz isso, outro diz aquilo, enfim. Mas Jesus hoje olha para cada um de nós, para mim, para você, pergunta aos discípulos, e somos convidados a tomar a mesma atitude de São Pedro. Jesus então nos questiona, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor em nossa vida? Quem é o Filho de Deus que vem ao nosso encontro? Esta resposta, amados irmãos e irmãs, é uma resposta que deve então ser pessoal, mas ao mesmo tempo numa vida de comunidade. É Deus mesmo quem toma a iniciativa e vem ao nosso encontro, se dá a conhecer, nos ama e nos convida a amá-lo novamente, a se doar e se entregar por amor ao Senhor. Portanto, a resposta a esta questão se dá na experiência de encontro com o Senhor. No encontro a cada dia, no encontro cotidiano. São Pedro toma a iniciativa e diz: Tu és o Cristo, o ungido de Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui a palavra nos diz que Jesus proíbe os discípulos severamente de contar alguma coisa a respeito disto. Por quê? Qual o intuito? Amados irmãos e irmãs, deveria se quebrar aquela concepção de um Deus triunfalista, de Jesus que iria libertar Israel à espada. Jesus, logo em seguida, fala então do sofrimento, da dor, do suplício, da morte de cruz. Amados irmãos e irmãs, é por meio desta entrega amorosa, é por meio da entrega de dar a vida, que Ele vai se revelando como o Filho de Deus. Olhando para esta palavra de Jesus hoje, esta primeira leitura que a igreja hoje nos concede, amados irmãos e irmãs, do livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Zacarias, melhor dizendo, tem um sentido muito profundo. O início desse trecho de hoje diz: é o Senhor quem nos fala, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. E logo em seguida fala de dor, de sofrimento, de penúria. Amados irmãos e irmãs, este espírito nos permite caminhar, nos permite suportar o sofrimento, nos leva a compreender que Deus está conosco e jamais nos abandona. Deus nos ama e está conosco, caminha ao nosso lado, caminha à nossa frente, não nos deixa tropeçar em alguma pedra. É o Senhor que nos convida a estar com Ele, é o Espírito Santo de Deus que nos encaminha, que nos permite caminhar. Esta pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, São Paulo vai nos garantir que só podemos compreendê-la a partir do nosso batismo. Olha o que diz São Paulo hoje, na carta de São Paulo aos Gálatas: Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, ser batizado, eis aqui então o sentido, a graça, o mistério. Somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Não há mais distinção, Deus não faz separação de pessoas. Deus nos ama, Deus nos quer bem, nos quer que possamos estar junto dEle. Sendo de Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros da promessa de Deus, de um Deus que promete, que cumpre, que se coloca junto de nós, que nos ama por primeiro. E o Evangelho continua, amados irmãos e irmãs.
Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, esse irá salvá-la. Perder a vida por causa de Cristo. Olha, eu me recordo nesse momento, sobretudo, aquela música do Eugênio Jorge, como vela que queima no altar. Só em Ti, Jesus, quero me consumir de amor. Somos convidados a viver este mistério. Não tem como, amados irmãos e irmãs, seguir a Jesus Cristo se não assumirmos aquilo que o Senhor nos convidou a viver. De se deixar consumir de amor por Ele, a Ele e aos nossos irmãos e irmãs. Se assim vivermos, compreendermos que o Senhor é o Filho de Deus que veio ao nosso encontro, que sofreu, padeceu, deu a vida por nós, mas a morte não foi capaz de contê-lo, Ele ressuscitou e nos dá vida plena. Nós podemos cantar com o salmista hoje esta belíssima poesia, este belíssimo salmo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quando nós estamos ofegantes depois de uma caminhada intensa, de uma corrida, tomar a água dá uma satisfação profunda. Aquilo refrigera, refresca, sacia. Aqui então a palavra nos diz, devemos ansiar o Senhor, devemos buscar este Deus que tanto nos ama, como terra sedenta. Não faz muito tempo que passamos por momentos onde não se tinha muita chuva, de vez em quando passava aquela nuvem, despejava um pouquinho de água, a terra absorvia logo. Assim também deve ser a nossa vida. Devemos ter sede de Deus. Não deixar a oportunidade passar de conhecê-lo. Mas, Padre, como podemos dar a resposta? Como podemos ter segurança? Indo ao encontro da palavra de Deus. Buscando na palavra, sobretudo no Evangelho. Por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós o conhecemos e conhecendo-o amamos. O catecismo, os livros de espiritualidade, a igreja, amados irmãos e irmãs, é rica, ela é mestra, ela é mãe, ela ensina. Possamos de fato buscar a conhecer o Senhor, para amá-lo e servi-lo. Assim também aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.